Doutora Liliana é graduada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, tem especialização em Direito Processual Civil pela PUC do Rio de Janeiro, é mestranda pela Universidade de Girona, na Espanha, exerce a magistratura desde 2001 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com atuação na comarca de Angélica e Ponta Porã. Atualmente é juiz auxiliar em Campo Grande, exercendo suas funções judicantes na primeira vara de violência doméstica. Também é membro integrante da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Os trabalhos estão com a doutora Liliana. Primeiro, eu queria, então, dar uma boa tarde a todas as pessoas presentes. Sei que esse horário é um pouquinho complicado, depois do meio-dia, né? Mas eu acho que a discussão desse tema, que é muito polêmico, a questão do abuso sexual, vai acordar todo mundo, tenho certeza. Até pelas palestrantes, das quais eu já tive a oportunidade de ouvir, e eu sei que vocês não vão nem piscar enquanto elas estiverem falando. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo para fazer uma breve deferência, se é que eu posso usar esse termo, com a juventude aqui presente, mas aos acadêmicos. E eu falo isso por quê, essa deferência? Primeiro, porque me traz um saudosismo, uma nostalgia do tempo que, então, eu era estudante. Quando eu vejo vocês aqui presentes, eu me lembro daquele sentimento de contestador que a gente tem enquanto universitário, né? Questionador. Então, eu fico me perguntando aonde que está aquela estudante, aquela acadêmica, que tinha esse espírito. E é disso que vocês vão transformar a nossa sociedade. Segundo, porque vocês são privilegiados. Por que privilegiados? Discutir esse tema da violência de gênero num centro acadêmico não era uma coisa que acontecia. Pelo menos quando eu era estudante, eu nunca vi isso. Ninguém nunca me falou que isso existia. Por cursar até uma faculdade essencialmente de presença masculina, como é o direito, e até hoje é assim ainda, né? E durante até a minha atuação profissional e o meu preparo para o concurso da magistratura, eu nunca vi ninguém trazer isso para que fosse debatido, para que eu tivesse uma reflexão. E acredito que, com isso, provavelmente, eu devo ter até sofrido a discriminação que toda mulher sofre, né? Mas, como aqui já muitos falaram, de uma forma naturalizada, incorporada, e achando que aquilo era normal, né? E, por fim, eu quero fazer essa deferência a vocês, acadêmicos, porque vocês serão os replicadores desses pensamentos que hoje vocês estão obtendo, com essas pessoas tão específicas nesses temas, né, com tanta sabedoria, com tanto, né, vocês vão levar essas informações adiante. Vocês vão levar para a família, quando tiverem, para seus filhos, para a área de atuação, onde participarem na vida profissional de vocês, e até como formadores de opinião dentro de uma sociedade. Então, vocês têm a responsabilidade de, com isso, fazer uma sociedade melhor. Certo? Então, era esse o recado que eu queria deixar para os acadêmicos e quebrar um pouquinho, então, o protocolo aqui. Então, vamos agora passar a chamar, com todo o respeito e com toda a consideração, os integrantes da nossa mesa, que debaterão o tema violência sexual, um diálogo entre o direito e a neurociência. E aí eu vou começar pela doutora Ana Camargo de Castro. Ela é promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul, titular da Promotoria Especializada em Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em Campo Grande,
E, atualmente, ela exerce a função de assessora especial do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e membro auxiliar junto à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, especialista em inteligência de Estado e segurança pública com direitos humanos pela Fundação Escola do Ministério Público de Minas Gerais, e também mestre em Direito Penal pela Universidade Estadual de Nova York, Buffalo, e professora em pós-graduação. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Bem-vinda. A nossa segunda debatedora, a Sandra Regina Monteiro Salles, psicóloga, graduada em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, psicóloga do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, lotada na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, mestre em Psicologia pela Universidade Federal da Grande Dourados, pós-graduada em especialização lato sensu em Psicologia Jurídica pela União São Paulo, Unicid, e pós-graduada em especialização lato sensu em Psicoterapia da Orientação Psicanalítica pela Universidade Católica Dom Bosco. Tem experiência na área de psicologia com ênfase em psicologia jurídica, atuando principalmente em temas como a avaliação psicológica de criança e adolescente, abuso sexual, violência doméstica e violência de gênero. Vamos receber, então, a Sandra com bastante carinho. Deixa eu achar as nossas palestrantes, a doutora Regina Lúcia Nogueira, com quem já tive o privilégio de estar presente numa palestra dela, e fiquei muito encantada, e também com muitos ensinamentos que ela nos trouxe. A doutora Regina, ela é neurocientista, psicóloga clínica, supervisora em MDR certificado. Na verdade, eu esqueci de pôr o óculos, então eu estou com dificuldade de enxergar. Psicóloga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Núcleo Judiciário da Mulher, pós-doutoranda em Neurociência na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, doutorado e mestrado em Neurociência pela Universidade de São Paulo, sob orientação da do professor Dr. Frederico Guilherme Greff, recebeu o prêmio Haig City. A senhora pode me ajudar aqui? Haig City Brasília. Certo. Possui curso em Resolução Consensual de Conflitos pela Escola Nacional de Mediação e Conciliação e curso de Coaching Incorporated Coaching. Foi docente do curso de Psicologia da Universidade Estácio de Sá e da Universidade de Ribeirão Preto. Coordenou o Laboratório de Psicologia Comparada da Universidade de Estácio de Sá. Atuou como técnica especializada no Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Residências Médica Multiprofissional em Área Profissional da Saúde e no Exame Nacional de Revalidação de Diploma de Médico obtido no exterior, o Revalida. Atualmente, no Distrito Federal, desenvolveu e implementou em equipe o Pro-Excelência, Programa de Aprimoramento de Alta Performance e Excelência de Magistrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, da qual é consultora, e projeto de divulgação e capacitação sobre impacto traumáticos das violências sobre o cérebro e implicações para o sistema de justiça. Então, vocês veem o que nos espera. Por fim, e não menos relevante, a doutora Luciana Rocha, que é juíza no Distrito Federal, bacharel em Direito pela Faculdade de Associação de Ensino Unificado, em 1996, pós-graduada com especialização em Direito Processual Civil, Instituto Brasileiro de Direito Processual, em 1997, empossada como juíza de direito substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em 2008, atuou como coordenadora da Central de Conciliação, atual Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania dos Ginásios
dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, no período compreendido entre 2009 e 2010, acumulando as funções de juíza coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania e Família de Brasília, de 2014 a 2015. Desde 3 de julho de 2015, é titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taquatinga, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher do Distrito Federal, desde 2006, docente da Escola de Formação Judiciária Ministro Luiz Vicente Sterquinário, na qual ministrou cursos de capacitação de conciliadores dos juizados especiais, curso sobre o tema violência doméstica e familiar para magistrados e curso de formação inicial para magistrados, palestrante sobre temas relacionados à Lei Maria da Penha no Distrito Federal, na Casa da Mulher Brasileira, na OAB do Distrito Federal, na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e em diversas instituições da Rede de Proteção de Mulheres. Representante da região Centro-Oeste do nono FONAVID, Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e eleita presidente do 10º FONAVID do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Além desses currículos excelentes, por fim, como coordenadora aqui dos temas, eu vou informar que cada palestrante terá 30 minutos e os debatedores 10 minutos. Certo? A doutora Regina começa? Isso? A Luciana? Então, a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É uma verdadeira honra estar aqui hoje, falando sobre violência sexual, em especial falando sobre o diálogo entre o direito e a neurociência. Queria agradecer aqui a doutora Jaqueline, coordenadora da Coordenadoria da Mulher do TJMS, por esse espaço aberto, e representante da região Centro-Oeste do FONAVID, né, atual representante da região Centro-Oeste do FONAVID, por esse especial espaço de fala, em especial pelo público-alvo desse seminário ser exatamente um público multidisciplinar. O objetivo do FONAVID, exatamente por isso agradeço a oportunidade do convite, é transmitirmos o olhar do juiz especializado de violência doméstica, que compreende que não há como o Poder Judiciário enfrentar adequadamente a violência doméstica sem o olhar multidisciplinar, sem o conhecimento das outras ciências, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da neurociência. Então, esse é o objetivo, a gente trazer para cá a disseminação desse conhecimento de que apenas juntos, Poder Judiciário, com equipes multidisciplinares, teremos o olhar sobre a complexidade desse fenômeno que é a violência doméstica e familiar, fenômeno mundial e multidisciplinar. Qual é o desafio desse painel? É exatamente compreendermos quais são os desafios do Poder Judiciário para enfrentamento da violência sexual, exatamente desafiante a prova, né, do crime sexual, e vamos falar o porquê disso, e como poderemos aprimorar o sistema de justiça através do conhecimento da neurociência. Aqui foi até interessante a Adriana falar que, muitas vezes, o Poder Judiciário ele não está no time das transformações sociais. O objetivo do que a gente quer trazer para vocês é exatamente mostrar como o tribunal estará no time das transformações, ouvindo as outras ciências. Esse é o objetivo. Apenas com o diálogo, a gente vai estar no exato time do judiciário, decidindo as questões, antenado com todas as transformações sociais. Deixa eu só ver para onde eu aponto. Para cá que aponta? Deu? Então, vamos lá. Primeiro, para compreender... Obrigada. Primeiro, a gente trouxe aqui alguns dados relativos à violência sexual. No Brasil, um estupro a cada 11 minutos. 89% das vítimas são mulheres. 85% das brasileiras têm medo de ser estupradas. 10% dos estupros são denunciados, uma cifra negra enorme, né? 1% dos estupradores são punidos. 52 países no mundo consideram crime estupro matrimonial. Esses são dados do Fórum de Segurança Pública de 2017. Tá? Aqui é necessário
que nós pensemos, primeiro, para compreender o olhar que o Poder Judiciário tem que ter sobre a temática, a gente precisa trazer aqui um relato de onde viemos, onde estamos e para onde temos que ir, acerca da história do estupro. Eu tive a oportunidade de, em curso da Itália sobre violência doméstica, de assistir palestra de Enzo Ciconti, que ele tem um livro sobre a história do estupro. Enzo Ciconti é um historiador que ele fez um estudo de 2.000 sentenças sobre estupro entre 1800 e 1960. E ele trouxe o seguinte dado, que primeiro o atraiu para a temática. Ele diz que, quando ele era jovem, um advogado falou para ele como conseguiu ganhar um caso de estupro no tribunal. E o advogado disse que fez uma cena perante o juiz em que ele pegou uma linha e uma agulha e tentava colocar a linha na agulha, mexendo a agulha. E aí ele perguntava, juiz, como eu vou colocar a linha na agulha se a agulha se move? Não dá para colocar. Com isso, o juiz absolveu o acusado, dizendo que seria impossível praticar o estupro se a vítima não ficasse parada. E essa foi a tese e ganhou. Enzo Ciconti, ele fala que, nesse momento, a vítima sofreu dupla violência. Primeiro, a violência sexual vivenciada. Segundo, a violência da cultura da época. Porque a cultura da época era exatamente a cultura da honra, a cultura da virgindade. Então, como os juízes são de carne e osso, os juízes eles representam, nos seus julgamentos, toda uma cultura vivenciada da época. Então, pensando-se na cultura da virgindade, era uma grande desonra a mulher perder a virgindade antes do casamento. O Conselho de Trento trouxe exatamente a perspectiva de que as relações sexuais somente seriam lícitas com o matrimônio católico, com um padre e com 2 testemunhas. Qualquer relação sexual fora disso seria ilícita. Então, portanto, a mulher tinha que vigiar muito bem a sua honra, né, para não perder sua virgindade, porque a mulher virgem andava de cabeça erguida na sociedade. E a mulher que perdesse sua virgindade, tanto por violência como voluntariamente perdesse a sua virgindade, ela era considerada uma mulher desonrada. As leis, então, vieram para proteger essa moralidade pública, à época. Então, o que aconteceu na Itália e aqui também no Brasil, logo explico. A partir do momento em que havia o estupro, o juiz condenava o autor do fato e ele podia escolher, ou você casa com a mulher, ou lhe dá um dote, exatamente para reparar a moralidade pública que foi atingida. A partir daí, então, Enzo Ciconti fez um estudo de quantos % dos 2.000 julgados que ele aferiu entre 1800 e 1960, houveram sentenças condenatórias dos casos notificados. Porque primeiro a gente tem a subnotificação, porque a mulher muitas vezes não falava, ficava em silêncio, porque não queria se desonrar perante a sociedade. Então, daí vem as cifras negras, muitas vezes, que fica em silêncio, porque acharia que seria uma desonra contar que foi estuprada à época. E aí ele fala que 90% dos casos notificados haviam condenações. Por que haviam condenações? Surgiu a partir daí o valor da palavra da vítima. Olha que interessante. Se a vítima notificou o caso e se ela contou com toda a desonra causada, é porque o estupro existiu. Esse era o conceito da época. Como as condenações eram imensas, 90% das condenações dos casos notificados, a aristocracia e a burguesia se insurgiram e fizeram um forte movimento para a alteração das leis. E aí, a partir de então, desse forte movimento, já que, enfim, tinha que casar ou tinha que dar o dote, a aristocracia se rebelou. Quando era estupro coletivo, a vítima podia escolher qual era dos agressores que ela queria casar, ou todos se cotizam para pagar o dote. Isso legislado, gente, na legislação. E aí, a aristocracia e a burguesia se rebelaram e conseguiram, com fortes movimentos, né, a modificação das leis para que a relação consentida não fosse punida, saísse da esfera do direito penal. Então, a partir desse momento, mudou-se o foco, o objeto da questão. Tinha-se que, primeiro, voltou-se o foco para dizer se a mulher era honesta ou não era honesta. Porque se a relação foi consentida, não é mais estupro, né? Foge do âmbito do direito penal. Então, começaram-se as testemunhas que trouxessem exatamente a reputação da vítima à tona. Mudava do banco dos réus, o autor do fato, para colocar a testemunha na cadeira. Vamos provar se ela deu indícios de que andava em companhia de homens, que dava confiança para homens, que dançava com homens. Se ela fez isso é porque ela queria. Então, o foco mudou para isso.
com toda a construção do feminismo, das lutas pelos direitos humanos, é claro que, atualmente, o foco da proteção não é mais a moralidade pública, é a dignidade sexual e a liberdade dessas mulheres. E, portanto, Enzo Ciconti traz exatamente que, na Itália, não se permitem mais diversas jurisprudências nos tribunais superiores italianos, perguntas sobre a vida pregressa da vítima. Não é esse o foco. O foco não é a moralidade pública, não é a moral da vítima. Aqui no Brasil, a nossa história seguiu algo muito parecido. Aqui eu trouxe uma manifestação de Nelson Hungria falando do nosso Código Penal de 1940, quase a mesma história da agulha e da linha. Vejam só o que Nelson Hungria dizia à luz do contexto de 1940. Coação por um homem só, a conjunção carnal, é objeto de dúvida se uma mulher adulta e normal pode ser fisicamente induzida por um só homem à conjunção carnal. Argumenta-se que bastam alguns movimentos da bacia para impedir a intromissão da verga. Realmente, se não há uma excepcional desproporção de forças em favor do homem, ou se a mulher não vem a perder os sentidos, ou prostrar-se de fadiga, ou ser inibida pelo receio de maior violência, poderá sempre esquivar-se ao coito pelo recurso do movimento dos flancos. De um modo geral, pode-se afirmar que um só homem, sem outro recurso que as próprias forças, não conseguirá ao mesmo tempo tolher os movimentos defensivos da vítima, sendo esta mulher adulta, normal e sã, a possuí-la sexualmente. Então, esse era o pensamento de 1940, pensando exatamente... Aqui eu estou voltando, só um minutinho, gente. Pronto. Pensando exatamente que o objeto seria a moralidade pública. Nós tivemos, até a Lei 11.106 de 2005, a mesma construção do casamento reparador da Itália. Se o agressor casasse com a vítima, era causa de extinção da punibilidade. Esse artigo só foi revogado em 2005, gente. Se o agressor casasse com a vítima, não tinha crime de estupro até agora, 2005. Na mesma Lei 11.106 de 2005, né, caíram por terra os folclóricos crimes de adultério, rapto de mulher honesta, crime de sedução. Então, isso tudo estava muito incorporado exatamente pela cultura do patriarcado, que considera a mulher um objeto jurídico, né, um objeto de propriedade do homem e do pai. E, portanto, a legislação ela não trazia esse olhar de proteção à mulher. Tivemos forte avanço, introduzido pela Lei 12.015, de 2009, em que mudou-se o título 6 dos crimes sexuais. Agora, o título do crime é exatamente dos crimes contra a dignidade sexual, dos crimes contra a liberdade sexual. Então, o Poder Judiciário, no enfrentamento à violência doméstica e familiar, ou dos crimes contra mulheres sexuais, né, ou seja, tanto na questão intrafamiliar como o crime praticado, né, por terceiros que não integram esse ambiente doméstico, familiar e de intimidade, é a dignidade sexual. É a liberdade da mulher dispor do seu próprio corpo, de escolher com quem tem o ato sexual, de que forma e quando. Então, mudou absurdamente o bem jurídico e nós temos que focar agora na dignidade sexual da mulher. Esse é o bem protegido e não mais a moralidade pública. A partir daí, então, estudando aqui o tipo penal do estupro, constranger alguém, ou seja, tolher a liberdade, forçar a, mediante violência ou grave ameaça, ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, para que a gente tenha o meio de execução do estupro, precisamos da violência, ou seja, ou uma violência física, uma lesão corporal, uma via de fato, né, que com o uso da força consiga ter a conjunção carnal não consentida, ou uma grave ameaça. E aí, nesse caso, a grave ameaça, ela tem que, obviamente, ser séria, de fato, conseguir trazer o temor à mulher da prática de um mal injusto e grave. Surge como elementar implícita do crime de estupro o dissenso. Se tiver o consentimento da vítima, não tem estupro. Se não tiver o consentimento da vítima, tem estupro. É um elementar do tipo penal. Precisa estar provado o dissenso para que um juiz consiga condenar. Aí é que eu preciso da ajuda, né, multidisciplinar para compreender esse fenômeno. Porque, obviamente, ninguém assina um contrato dizendo eu autorizo que a gente tenha um ato sexual agora. O consentimento não é falado, né, o consentimento não é, muitas vezes, manifestado de forma expressa. E aí, então, ele surge como essa elementar implícita do tipo penal. Os casos de exceção do dissenso, como
como elementar, são no caso de vulnerável, porque aí o bem tutelado, além da dignidade sexual, é o desenvolvimento sadio. Então, crianças, né, menores de 14 anos, vai ser crime de estupro, ainda que tenha consentido. O direito penal avançou, não tem mais história de presunção, né, de violência relativa ou absoluta. Foi um critério etário que o direito penal agora usou, à luz, né, dos princípios constitucionais da dignidade humana. Então, mesmo que menor de 14 quisesse ter a relação, é bem jurídico tutelado o desenvolvimento sexual sadio. Então, a partir daí, a gente começa a estudar as questões do dissenso. O que o direito penal traz sobre o dissenso? Kleber Masson ele fala o seguinte: o dissenso ele tem que durar durante toda a relação, o tempo inteiro. Ou seja, se uma relação começou consentida e, no meio do ato, a vítima fala, não quero mais, vai ter estupro porque o dissenso aconteceu no meio do ato sexual. O NUT fala no mesmo sentido. O dissenso tem que ser o tempo inteiro. Então, para o NUT, ele fala, quando começou, teve o dissenso no início. E lá no meio do ato, a vítima fala, ok, enfim, dá sinais de que quer o ato sexual. Se a relação terminou consentida, não há mais estupro, porque terminou consensual. Ou seja, elemento crucial do estupro tem dissenso, a vítima não queria, e isso a gente precisa aferir. Algo que, de fato, a gente precisa do auxílio de outras disciplinas para compreender. O dissenso não precisa de resistência. Aqui, diferente do que o Nelson Hungria falava à época, que a mulher tinha que ser heróica, ela tinha que esgotar todas as suas forças para que conseguisse relutar o estupro, porque se ela não esgotasse as forças, não se configuraria o estupro, ela tinha que prostrar-se de fadiga para evitar. O dissenso não exige resistência. Você pode ter o dissenso e nem conseguir resistir, por efeitos decorrentes do trauma, que a Regina já vai explicar. Exatamente, existe a imobilidade tônica, que eu nem vou começar a falar, porque não é a minha matéria, mas a vítima, às vezes, não tem atos de reação. E ela fica parada. Parada não é consentimento. É dissenso, se a gente conhecer o histórico psicológico, conhecer os fatores de risco, conhecer os efeitos do trauma no cérebro, que a Regina já vai explicar. Isso tudo mostra que dissenso é diferente de resistência. Avançando, então, né, a jurisprudência fala do emprego da força, que seria direta ou indireta, e aqui a gente ainda volta até falando disso, da força física. Faz-se o laudo pericial, ok. Vê-se que houve conjunção carnal. O laudo pericial ele prova a conjunção, mas não prova o estupro. O estupro é provado pelo dissenso, aliado com outros elementos de prova. E aí a gente chega aqui nas especificidades dos crimes sexuais, a dificuldade da gente obter, obviamente, essas elementares do dissenso, porque testemunhas não viram, crime feito à clandestinidade. No âmbito doméstico, familiar e de intimidade, é mais difícil ainda nós aferirmos essa situação, pois o agressor é uma pessoa vinculada afetivamente à vítima, então a nossa prova fica mais difícil ainda. Muitas vezes não há atos, não se emprega a violência real, então aí você não tem nem laudo de violência, porque pode ser coação moral. Além do mais, a existência ou não de consentimento da relação sexual não pode ser provada por laudo pericial. Então, aqui, a gente fica nessa dificuldade de mensuração das dificuldades, dos impactos de estruturas sociais nas relações patriarcais de gênero, de compreender toda essa situação, as crenças socialmente compartilhadas sobre papéis e direitos, desconhecimento sobre o impacto da violência sexual sobre o cérebro. Isso tudo é bem complicado de compreender se nós não tivermos conhecimento de outras ciências para o enfrentamento adequado da questão. E aqui a gente surge ainda outros desafios. Se é desejada ou indesejada, se ela disse sim, se ela disse não. Isso tudo é matéria de prova muito complicada. Eu trouxe aqui para ilustrar o caso Mike Tyson e Desiree, em Washington, em 1991, em que ele foi condenado por estupro, e a grande discussão na época era como saber se houve ou não o consentimento. E aí tem-se que fazer toda uma análise da situação, e, à época, os jornais, né, trouxeram Mike Tyson não deve ser culpado, porque há sinais que evidenciam de que ela queria. Por exemplo, ela está ao lado dele ali, na foto do lado direito, ele sorrindo próximo dela, como se houvesse uma certa conivência ali, uma aproximação afetiva. E ele foi condenado,
e discutia-se exatamente isso, porque ela daria sinais. À época, os advogados levaram ao Tribunal de Apelação norte-americano que haviam testemunhas que viram ela entrar abraçada na limusine do Mike Tyson. E que se ela entrou abraçada na limusine, é porque ela queria o ato sexual. Então, haviam sinais externos de que ela queria. E aí foi interessante essa frase aqui abaixo, que foi a tese do Tribunal norte-americano, um recado para os homens de que não é não. O Tribunal norte-americano firmou a seguinte tese: uma crença honesta e razoável em que um membro do sexo contrário consentirá com a conduta sexual em algum momento futuro não é uma escusa para o estupro ou a conduta criminal desviada. O único consentimento válido é o consentimento que precede de maneira imediata o ato sexual. Então, estava andando junto, de mão dada, estava namorando, beijou, ok. Mas, na hora do ato sexual, teve consentimento ou houve o dissenso? E, a partir daí, a gente vem para os desafios do sistema de justiça. Nós temos que olhar o crime sexual sem estar imbuídos dos mitos de estupro. Então, nós podemos aqui, quais são vários mitos que a gente, escala de aceitação de mitos de estupro, que a gente tem que julgar com essa perspectiva de gênero. A gente não pode julgar desconhecendo esses mitos e afastando-os do julgamento. Então, acreditar que ela pediu por isso, percepção de que a mulher, de alguma forma, é responsável pelo estupro, por causa da roupa, por causa do comportamento, isso é um mito sobre o estupro. Que não foi realmente estupro, percepção de que foi uma relação consensual a partir da noção de que a mulher adulta saberia se defender, né? A história do movimento dos flancos, que poderia se defender, ou de que ela usou não como uma forma de sedução, mas que não era não, né? Então, isso é um mito, dizer que não foi estupro porque houve um não como se fosse jogo de sedução. Dizer que ele não tinha intenção, percepção de que o homem não tinha intenção de agredir a mulher e que isso só ocorreu devido ao instinto masculino. Isso tudo são mitos de estupro que têm que ser afastados de um julgador dessa temática. Ela queria isso, percepção de que as mulheres gostam da violência. Ela mentiu. Aqui a verossimilhança da palavra da vítima, ela surge até Rogério Greco, ele traz essa temática, né, sobre a síndrome da mulher Potifar, dos estudos bíblicos, né, que dizia da verossimilhança da palavra da vítima, especialmente nesses casos. Então, tem que se analisar o juiz com a sensibilidade de saber, e a partir do conhecimento das outras ciências, dos laudos psicológicos, enfim, a gente vai trazer mais elementos para aferir a verossimilhança das palavras da vítima, que pode haver condenação só com a palavra da vítima, que ganha, né, valor probatório imenso, né, os tribunais superiores todos trazem isso, que há, mesmo sem outras provas, pode haver condenação só com a palavra da vítima, desde que seja coesa, harmônica, que tenha verossimilhança nas alegações. Naturalização do estupro, né, dizer que o estupro é incomum. Né, o grande palco de acontecimento dos estupros é exatamente dentro de casa. Então, você cria, às vezes, aquele estereótipo, não, o estupro é algo que não acontece. Né, grande índice de estupro é exatamente por padrastos, por familiares, por pessoas conhecidas. Há uma grande estatística nesse sentido. Então, consequências dos mitos sobre o estupro. É a crença de que um estupro dificilmente seria cometido por parceiros ou pessoas conhecidas da vítima. Reforça a percepção que ocorreu consentimento. Né? Então, se você falar, não, né, era um familiar, um tio, enfim, reforça, né, a percepção de que aconteceu esse conhecimento quando se tem, né, uma situação afetiva anterior, de alguma forma. Crença de que os agressores seriam pessoas perigosas e com algum transtorno psicológico. Isso é mito. Dificulta a responsabilização do agressor quando o estupro é cometido por uma pessoa conhecida da vítima. E aqui a gente traz exatamente as estatísticas que mostram que é mito, que mais de 50% dos estupros sofridos por crianças e adolescentes foram praticados exatamente por pessoas conhecidas. Entre adultos, esse índice se aproxima de 40%. Aqui a questão do estupro matrimonial, aí que a gente tem um problema mais difícil ainda de prova, e que, por isso, precisamos estar atentos a todos os elementos de prova existentes nos autos. Porque, anteriormente, né, o estupro conjugal ele não era considerado, né? Embora hoje 52 países considerem estupro matrimonial, antigamente, Nelson Hungria fala, o marido ele pode exigir o débito conjugal exatamente porque esse é um dever imposto pelo casamento, né, no Código Civil, o débito conjugal. Então, para Nelson Hungria, o marido ele poderia usar a força para conseguir o exercício regular de um direito. É como a legítima defesa. Você pode
exercer a legítima defesa de alguém que está te atacando a pessoa? Pode, não vai ser considerado crime. Para Nelson Hungria, era a mesma coisa. Como que se tutelava? Era exatamente, né, o direito do homem de ter a conjunção carnal como débito do casamento, podia até usar força para isso. Hoje, obviamente, isso é inadmissível, porque antes da condição de cônjuge, existe a condição de pessoa humana. Então, antes de o exercício, não vou nem usar a palavra exercício regular do direito, antes de existir o débito conjugal nos matrimônios sadios, se não houver o cumprimento desse dever, pede o divórcio, se for o caso. Né? Não há como usar a violência para obter, né, o ato sexual sem o consentimento. Mas aqui fica, mais uma vez, a dificuldade. Como provar o dissenso da mulher casada, por exemplo, ou de qualquer uma outra vítima de violência? E, a partir daí, de todas essas inquietudes que temos quanto à análise da prova, nós, do Fonavide, fizemos uma recomendação a todos os tribunais e, por isso, mais uma vez, agradeço a Jaqueline pela oportunidade. Essa é a nossa missão do Fonavide mesmo, que fala na qualidade de presidenta do Fonavide, levar este conhecimento especializado a todos os tribunais. E nós fizemos essa recomendação no 8º Fonavide, que ocorreu em novembro de 2016, e essa recomendação veio de quem? Da Regina, minha equipe multidisciplinar, que veio, eu sou do Núcleo Judiciário da Mulher do Distrito Federal, falando, doutora, a gente precisa ter um diálogo concreto de como as outras ciências conseguem aprimorar o sistema de justiça no enfrentamento. E, por isso, recomenda-se a todos os tribunais dos estados e do DF que promovam isso que está acontecendo aqui hoje na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Formação multidisciplinar, destinada a magistrados e servidores, incorporando perspectiva de gênero e impacto dos diferentes tipos de violência contra as mulheres sobre a saúde mental e os efeitos do trauma, a fim de propiciar a melhor valoração da prova a partir do conhecimento e estudo de outras ciências em geral. Então, esse é o nosso objetivo. Agora eu vou passar para a Regina, para ela tentar nos ajudar, o sistema de justiça inteiro, de como a gente consegue identificar se há um consenso ou há um dissenso num ato sexual a partir do conhecimento da neurociência. Passo para você, então, a palavra. Olá, gente. Boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês. Realmente, sempre quando a gente vem para um espaço desse, a gente vem muito mais para aprender, né, do que trocar. Eu costumo sempre pedir, posso ficar no evento todo, né? Porque a minha ideia é falar, eu sei o que eu vou falar, eu não sei o que os outros vão falar, né? Então, é muito rico. Eu estou aqui desde a quarta-feira à noite, tive o privilégio de assistir todas as palestras, todos os temas. Então, parabenizo, né, a doutora Jaqueline, a doutora Liliana, temos aqui o doutor Alessandro, o doutor Rafael, o doutor Gessé, né, a Anne, a Vanessa, os demais, os estagiários, né, e todo mundo que participou, assim, só quem está por trás de um evento desse sabe o quanto de energia e de articulações e de tempos e contato para que isso ocorra. Então, obrigada pelo tempo. Eu tenho estado muito feliz, essa é a melhor palavra, com esse diálogo. O que a gente foi percebendo, eu estou há pouco tempo, há 3 anos no Núcleo Judiciário da Mulher, e aí, quando eu comecei a ouvir, então é novo essa questão de gênero, violência, para mim é muito novo. Mas eu falava, mas isso que eles estão falando, a gente da neurociência, está estudando aí há 3 décadas. E aí o que se percebeu? Que os profissionais do direito, e alguns profissionais também, né, envolvidos, não tinham conhecimento da neurociência. E aí o que acontecia? Aquilo que a gente estudava já há 3 décadas, também não sabia o que estava acontecendo no Tribunal de Justiça. Então, o desafio da divulgação científica, se eu não puder, da neurociência, conversar com o pessoal do direito, da literatura, né, como nós tivemos hoje, com o pessoal da arte, da antropologia, assim, se eu estiver falando só com os pares, a amplitude e o alcance do que a gente está aprendendo é muito restrita. Então, esse tem sido um processo constante, né? E falar o quê? Falar de neurociência, não para neurocientista. Então, como falar de neurociência para quem, no seu dia a dia,
não está estudando sobre o cérebro. Então, o meu objetivo aqui é que encontrar uma linguagem onde vocês possam sair daqui, mesmo não sendo juristas, e falar, mas eu não sou do direito. Mas esse conhecimento pode fazer toda a diferença para uma vítima. Ela compreendeu o que aconteceu com ela, né? ou com o colega, ou mesmo para quem está produzindo conhecimento. E a hora que eu cheguei na universidade, eu fiquei bastante emocionada no primeiro dia. Eu fiquei por 2 décadas na universidade, estou fora, né? Aí deu uma saudade, assim, falar, a gente podia discutir projetos de pesquisa que possam sair desse nosso encontro rico. Antes de falar de neurociência e violência sexual, eu quero fazer uma pequena introdução sobre neurociência e direito. Quando eu percebi a semelhança entre 2 áreas, eu fui estudar sobre e descobri que isso não é novo. Neurociência e direito tem também mais de 30 anos de estudo, né? Então, existe uma área que tem sido traduzida como neurodireito. Em inglês, vocês vão encontrar o termo de neurolaw. Então, isso não é uma invenção nossa, né? Que é um campo de estudo interdisciplinar entre a neurociência e o direito, que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento como uma nova dimensão dos fenômenos legais. Então, aí talvez nas 2 últimas décadas, a gente tem quase 2.000 artigos científicos publicados na área. E aí vamos ver, então, o que está sendo produzido. E faz todo sentido, porque nós, da neurociência, o direito e a antropologia e literatura, gostei muito da fala, né, do professor hoje, né, dizendo, olha, nós somos ciência, né? Então, a gente fala sobre temas e estuda temas afins, violência, emoções, transtornos mentais, trauma, memória, julgamento e tomada de decisão, impacto do crime sobre a vítima, comportamentos. O tempo todo, todos nós, né, estamos falando sobre isso, estudando isso, e mais do que estudar ou falar, a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Para vocês terem uma ideia, a dimensão, na Universidade de Vanderbilt, eles conseguiram ter uma rede de estudo de neurociência e direito. Nos últimos 4 ou 5 anos, eles receberam de doação da MacArthur Foundation mais de 7,5 milhões de dólares para pesquisas nessa área. Então, cada vez mais, a gente vai ouvir falar de neurolaw, neurodireito ou neurociência e direito. Não vou entrar, né, mas se alguém tiver uma curiosidade ali do direito, mas nós temos aqui, como as políticas de justiça poderiam tratar jovens ofensores. Então, uma da discussão é que, aos 18 anos, não se é adulto. Hoje, chove, né, a gente tem centenas, talvez milhares de estudos mostrando que o cérebro está ainda em desenvolvimento. Então, na nossa legislação, eu vou falar em 18 anos, querendo reduzir. Para a neurociência, eu não estou falando de um adulto. Então, está se discutindo como você vai responsabilizar alguém que comete um crime com o cérebro ainda em desenvolvimento. E muitas outras, né? Uma curiosidade na área, que é ressonância magnética funcional e detecção de mentira. Esse é o sonho de consumo, né? Já pensou? Se nós pudéssemos saber se está mentindo, se não está mentindo. Nessa questão da violência sexual, no final, o que nós temos de mais robusto é a palavra da vítima. Quem sabe se era ou não era, em primeiro lugar, é a vítima, né? E a doutora Luciana trouxe o desafio, que é essa questão de dizer se tinha consenso ou não tinha consenso. Mas isso dá um campo assim, mas não é o tema hoje, mas só para lembrar, né? Quem tiver curiosidade sobre o tema, neurociência e direito é uma ciência interdisciplinar. Em relação a cérebro, eu às vezes me empolgo nessa área, a doutora Luciana sempre me freia. Fala, não, Regina, né, vamos direto ao tema, porque é fascinante o cérebro. É o cérebro que faz com que cada um aqui seja único. Então, nós temos mais neurônios do que as estrelas das galáxias, são 86 bilhões, trilhões de sinapses. Então, mesmo se tivermos gêmeos univitelinos, é impossível termos 2 cérebros iguais. Então, e tem algo que é relativamente recente em neurociência, que é o que nós chamamos de plasticidade cerebral. O cérebro se modifica o tempo todo.
Então, vocês saíram de casa com o cérebro, e se a gente pudesse ter, de alguma forma, termos guardado a configuração do cérebro de vocês, a gente veria que vocês voltam para casa hoje com um cérebro diferente do que saíram. Por quê? Porque essa mudança constante do cérebro, que a gente chama de plasticidade cerebral, que permite, por exemplo, que vocês tenham tido aprendizagens no dia de hoje. Não dá para ser o mesmo com um cérebro diferente. Então, se você aprendeu algo hoje, o teu cérebro não é igual ao que você saiu. E mesmo que não tenhamos aprendizagem formal, todo dia estamos aprendendo, estamos lembrando. Então, o cérebro em constante transformação. E isso, né, o cérebro se modifica o tempo todo em resposta às experiências para o bem e para o mal. Então, eu falei de aprendizagem, mas uma violência sofrida vai impactar o cérebro e vai alterar o seu funcionamento. E aí nós temos um desafio enorme. Não existe exame de corpo de delito para verificar alterações a nível, a nível micro, né? E, em termos macro, também é extremamente desafiador, porque uma violência pode acontecer hoje e a alteração do cérebro ser perceptível depois de 2 anos. Então, a gente tem um desafio que as violências alteram o funcionamento do cérebro de uma forma deletéria e nós não temos hoje meios de provar que uma violência, mesmo psicológica, me causou um dano biológico. Só que, como é no cérebro, é difícil de detectar. Voltando aqui, então, um cérebro, né, com seus milhões de neurônios, cada pontinho desse aqui que vocês visualizam, um local onde um neurônio está se comunicando com o outro. Um único neurônio, esses locais a gente chama de sinapses. Um único neurônio pode receber mais de 10.000 comunicações. Aí eu sempre fico querendo ter alguém na plateia da matemática para fazer uma análise combinatória aí, ver as possibilidades, né, as possibilidades em relação ao cérebro. Então, todas as violências, elas impactam o cérebro. Vamos hoje focar na violência sexual. E em algumas palestras eu começo perguntando qual é o principal órgão impactado pela violência sexual. Se eu não colocar o desenho, né, como tem o desenho, né, é mais fácil de identificar. O principal órgão impactado pela violência sexual é o cérebro. Então, o cérebro, o que a gente vai ter alterado? A gente vai ter alterado como os neurônios se comunicam, que neurotransmissores são liberados, que determinadas áreas do cérebro estão ativadas, e, a partir disso, muda a interação do indivíduo com o mundo. Se o meu cérebro foi impactado de forma prejudicial por uma violência, eu não sou mais a mesma pessoa, mesmo que todos os meus ferimentos externos tenham sido tratados, às vezes, no prazo de semanas. Mas, ao nível cerebral, as lesões elas são muito mais impactantes. Então, lembrando, né, que vai impactar lá os neurônios, aqui um desenho esquemático do neurônio, eles têm diversas formas, e lembrando, cada ponto desse neurônio se comunicando, vai alterar como é que é a liberação de neurotransmissor, quantidade de neurotransmissor, área ativada. E outra coisa importante é que, quando falamos de violência sexual, lembramos da mulher, mas o impacto é o mesmo se a violência ocorre com um homem. Ou seja, isso não é porque somos mulheres frágeis, mais sensíveis, com menos capacidade, mas porque somos humanos e reagimos a esses impactos. E hoje eu quero trocar com vocês, né, para facilitar, em relação ao impacto da violência sexual sobre o cérebro, trazer 6 implicações para o sistema de justiça. Essa apresentação nós vamos deixar com a organização do evento. Então, depois, assim, acho que tem um caminho para vocês solicitarem para entrar em contato com a apresentação. A primeira coisa importante que eu gostaria muito, né, que todos saíssem e levassem, independente das suas áreas de atuação, é que as vítimas de violência não escolhem como elas vão reagir à violência. Então, se hoje, infelizmente, alguém for assaltado no semáforo, como você vai reagir? Não sabemos como você vai reagir. A não ser que você tenha sido treinado.
eu tenho oportunidade, às vezes, algumas vezes, de falar para profissionais de segurança pública, e uma das coisas que eu levo é qual é a diferença do cérebro deles. Por que, quando está pegando num prédio, todo mundo sai e o bombeiro entra? Né? Porque ele passou por um treinamento, então ele vai reagir com estruturas cerebrais diferentes do que alguém que não foi treinado. E aí, quando eu falo, voltando, quando eu falo dessas situações, eu falo de uma emoção fundamental para a nossa sobrevivência, que é medo. Então, o nosso cérebro foi preparado para ter medo. E por que a gente tem medo? Um pouco antes disso, né, esse é um estudo de 2016, que mostra sobre percepção sobre a violência sexual, que 85% das mulheres do país têm medo de sofrer uma violência sexual, de serem estupradas. Então, se hoje alguém sofreu um sequestro relâmpago, se eu perguntar para as mulheres do que você tem mais medo, ela vai dizer de ser estuprada. Se eu perguntar para um homem, provavelmente de ficar sem a carteira ou chegar atrasado para o jogo de futebol à noite. Então, assim, raramente você vai se deparar com um homem que a primeira coisa que ele vai dizer é: eu tenho medo num sequestro relâmpago de ser violentado. Mulheres, a gente nasce. Eu não sei, né? É uma pesquisa para ser feita. Qual foi a primeira vez que, né, as mulheres presentes sentiram medo de serem estupradas? Provavelmente vocês não vão lembrar. Isso está com a nossa educação, a gente já cresce, né, com esse medo da violência. Então, olha, nós já temos medo. Agora, imagina quando o objeto do nosso medo se concretiza, qual é o impacto sobre os nossos cérebros. Esse é um desenho um desenho de um cientista francês, o Ledoux, é um dos papas de estudo de medo no mundo. E o que ele mostrou? Né? Isso é esquemático, mas ajuda bem a gente compreender que, diante de um perigo, então ninguém teria medo, ninguém teria dificuldade de reconhecer a ameaça de uma cascavel, né, tocando chocalho, acho que não. Então, o sistema sensorial vai detectar o perigo, nesse caso aqui foi visual, podia ser auditivo, e essa informação chega numa espécie de relé no cérebro, que é o tálamo, que distribui informações, mas olha que interessante. Quando chega nessa estrutura, rapidamente essa informação chega numa estrutura que é a mais estudada sobre isso, não é a única, mas é a mais estudada e tem um papel importante, que é a amígdala. Não é a da garganta, é a amígdala do cérebro, ela é bilateral. E quando essa informação chega, pode ver que a foto está meio apagada. A amígdala não fala assim: isso é uma cobra, cascavel. Parece cobra. Eu primeiro respondo e depois eu vou ver o que é. Por que isso? Gente, eu estava discutindo hoje, né, com o doutor Gessé. O principal papel do cérebro não é pensarmos, é sobrevivência. Vários comportamentos vocês vão entender a partir disso. O cérebro primeiro vai responder para a gente sobreviver e depois ele vai fazer elucubrações. Então, nesse caso, já ativa toda a parte fisiológica para quê? Para que eu possa sair dessa situação de perigo. Ao mesmo tempo, ele manda informação, no caso aqui, como é uma informação visual, para o córtex visual, e aí está vendo, ó, aqui chega mais nítido. E aí que eu vou falar: é cobra. Todo mundo já levou um susto. Alguém avaliou primeiro e saltou depois? O susto tem um negócio que é assim, não é mais ou menos assim? Porque em milésimos de segundo você responde e ativa todo o teu organismo, como se um leão fosse te devorar, e milésimos de segundo depois você viu que aquilo não era perigoso. Agora, esse mecanismo, então, que todos nós temos, e existem casos da literatura com alguém com problema de amígdala ou calcificada, com alguma lesão, as pessoas sem medo não sobrevivem. Medo e dor é fundamental para a sobrevivência. Então, quem não tem, né, ou tem algum problema, isso são casos raríssimos, tem menos chance de sobrevivência. Agora, a lógica, né, que foi fácil de compreender com a cobra, é a mesma para as violências, né, incluindo a sexual. E mais,
O nosso cérebro é muito interessante. A gente não precisa viver a situação. De eu imaginar que ela possa ocorrer, ativa toda essa estrutura. Então, isso ocorre também pela ameaça. Então, não é só pela visa absoluta, né? Então, assim, de ameaçar, eu posso ter toda essa área ativada. Inclusive, às vezes, a ameaça é muito mais cruel, porque, assim, eu sofro uma agressão. Aquilo é desagradável, tem seus impactos, a agressão aconteceu, tem começo, meio e fim. Agora, eu falo assim, me espera que você vai ver, eu vou acabar com a tua vida. Eu acordo imaginando isso, vivo o dia, vou dormir, acordo no outro dia, eu não sei o que é. Então, na verdade, o que eu faço com isso, com as minhas palavras, e aí não é o tema, mas vale a pena discutir um momento a violência psicológica, as minhas palavras causam uma ativação constante da amígdala. E eu vou dizer, não, só ameaçou, né? Em termos neuronais, se ativou como se fosse uma cobra, só que você guardou a cobra dentro da pessoa. É mais ou menos essa lógica. E nessas situações, 3 comportamentos costumam acontecer. Diante de situação de perigo, é lutar, fugir. Então, o susto, né, que é o para trás, né? Ou então, alguém já foi dar susto e alguém tomou uma cacetada, alguém reagiu. Por isso, a pessoa o quê? Lutar não é, né, essa lógica aí de vou me posicionar naquele golpe de arte marcial. Eu reajo me defendendo. Inclusive, gente, quando você for assustar alguém, assuste com uma certa distância. É menos arriscado para vocês. Agora, um comportamento que a gente fala menos, é o congelar. Esse comportamento de congelamento, que eu gosto de ver, eu acho bonito a doutora Luciana falar que ela já tem os termos técnicos, né? Imobilidade tônica. Tem uma discussão dentro de neurociência se a gente usa o termo imobilidade tônica ou congelar, mas eu acho que não cabe aqui. Eu gosto do termo congelamento, porque demonstra, a palavra fica muito associada, né, ao que representa. Então, está lá o congelar, diante de uma situação de perigo, alguém pode não se mexer. E lembre-se, isso não é escolha. Eu estudei sistemas de defesa durante toda a minha pós, então, assim, tenho trabalhos publicados na área, e o que vai determinar se luta, foge ou congela é uma série de variáveis. E a gente não tem como. Você pode ser que, numa situação, você lute, e, numa outra, você congela. Então, por definição, está aqui a imobilidade tônica. O que eu quero que vocês guardem? É muito parecido mesmo com o estátua. É uma imobilidade motora involuntária e temporária em resposta a situações que envolvem medo intenso. Parece um estado catatônico. Então, a pessoa fica ou com a musculatura flácida ou com maior tonicidade, pode ter tremor, pode baixar a temperatura, ela pode ter analgesia, ou seja, não perceber a dor que foi causada nessa situação. Muitas vezes a pessoa não consegue emitir som e, com essa descrição, já dá para começar a gente construir o que uma mulher, numa situação de violência sexual, pode expressar como comportamento e não vai muito fazer sentido, né, com o que o Hungria disse. A mulher pode não reagir numa situação porque, devido ao medo, ela congela. E é interessante que a própria vítima não percebe que ela não conseguiu reagir porque foi uma reação natural do cérebro. E o que ela se faz? O que ela faz? Ela se culpa. Mas por que eu não fiz nada? Você não fez nada porque, né? Vocês já podem falar. Você não fez nada porque, quando chegou o estímulo, ativou o tálamo ativou a amígdala. Vocês já podem falar isso, num caso de congelamento, né? Isso é. Gente, os dados são impressionantes. Estima-se que entre 37% a quase 70% das vítimas de ataque sexual congelam. É muito alto o número de congelamento. E o que se sabe é que, em caso de congelamento, quem já sofreu violência anterior tende a congelar mais do que quem nunca sofreu. Não é que só vai congelar quem já sofreu, mas quanto mais violência, menos capacidade de reação. Outro aspecto importante em relação ao congelamento é que hoje se sabe que, se alguém relatou que teve congelamento, às vezes ela não vai dizer eu congelei, tá? Ela não tem esse termo, mas vai dizer eu não consegui fazer nada na situação.
E, olha, acabei de saber que eu tenho 5 minutos. Vamos lá. Então, esses casos, é mais comum essas mulheres terem transtorno de estresse pós-traumático mais grave, que responde menos a tratamento. Esse é um estudo, né, já que a gente está na academia, esse é um estudo do ano passado, daqui que teve o dado, então, mulheres que foram para serviços de emergência em Estocolmo, aquele dado de 70% apresentarem mobilidade. Então, esse é um dado, estamos com a coordenadora da casa, né? É um dado que eu tenho curiosidade. Quanto das mulheres que chegam tiveram congelamento na violência sexual ou em outro tipo de violência? E aqui, importante para a gente, então, guardar é que consentimento é diferente de congelamento. A mulher pode não ter feito nada, não porque consentiu, mas porque congelou. Então, é importante que nos tribunais e no tratamento a gente investigue se ocorreu congelamento. Então, algumas perguntas. Às vezes, ela vai dizer que se sentiu paralisada, que não foi capaz de se mover, que o corpo tremeu, que não conseguiu gritar por ajuda, que se sentiu dormente, que sentiu frio, pânico, temeu por sua vida, sentiu-se separada de si, isso é dissociação para a gente da psicologia, sentiu-se afastada do que estava acontecendo. Então, nós temos hoje como ouvir isso como provavelmente ela congelou. Então, ela realmente não conseguiu reagir. Outra informação, né, dentro das implicações para a justiça, a gente precisa ter em mente o que é trauma. Não é possível se trabalhar com violência sem ter conhecimento sobre o efeito, o impacto do trauma na vida das pessoas e o impacto no trauma. Então, a vítima pode apresentar sintomas dos traumas com os quais a gente não está familiarizado. Então, trauma é um dano, é uma lesão causada, inclusive a nível cerebral, né? Eu estou falando nível cerebral, por um episódio concreto ou por uma ameaça. A gente está acostumado só com os grandes eventos catastróficos, mas lá, violência sexual é considerado um desses episódios que causa trauma, e aqui não vou entrar, mas a gente já tem os estudos mostrando alterações mesmo causadas por trauma. Não vou entrar nas estruturas, mas dizer, temos produção científica mostrando alteração cerebral. Mas o que é difícil mostrar? Essa alteração pode aparecer depois de anos, o que dificulta estabelecermos nexo de causalidade. Como é que eu vou poder demonstrar que essa alteração foi devido à violência? Então, nós temos questionário para verificar se a experiência, né, tinha potencial de ser traumático. Então, alguns relatos é de que perdeu a consciência, que ficou no piloto automático, parecia que as coisas estavam acontecendo em câmera lenta, parecia irreal, eu senti-me como uma espectadora, alteração da percepção de corpo, a percepção que não era comigo que estava acontecendo, eu não estava consciente, senti-me confusa, senti-me desorientada. E, em regra, o que a gente tem feito diante desses sintomas? A mulher tem um transtorno. E, se ela tem um transtorno, a palavra dela não é confiável. Não, isso não é a causa, isso é consequência da violência que ela foi sofrida. E aí ela é punida, né? Ela é impactada pelo evento em si e depois responsabilizada pela consequência que é o trauma. Outra coisa importante, agora, ainda com esse radar do trauma, é que as vítimas de violência sexual não escolhem quais informações do evento elas vão registrar na memória. Como, né, operador do direito, os profissionais, né, da segurança pública, o que eu espero quando eu pergunto sobre um evento? Se eu perguntar para vocês como foi amanhã, vocês vão provavelmente contar numa ordem cronológica. E eu espero que alguém que passou por uma violência faça da mesma forma. Mas sabe o que acontece? Embora a gente, de fato, codifique experiência dessa forma, quem é impactado por um evento traumático, ele guarda a informação fragmentada. Então, às vezes, eu estou perguntando que horas que aconteceu, a vítima não sabe, mas ela é capaz de descrever e nunca mais esquecer o cheiro do desodorante do agressor. Ela tem uma informação preciosa, ou lembrar que tinha uma pinta num dado ponto, e eu estou perguntando, às vezes, a informação que ela não tem como fornecer. E ela não fornece, o que eu imagino? Lembra que a palavra é fundamental como valor probatório, e aí eu falo, essa mulher não consegue lembrar nem o dia que foi? É claro que ela está mentindo. Então, eu espero que ela me traga um quadro completo, mas, muitas vezes, ela tem só fragmentos para falar sobre
o ocorrido, né? Então, lembrando que, de acordo com acordos do STJ, a palavra da vítima tem valor probatório, porque, no caso de violência sexual, em regra, você não tem testemunha, mas eu começo a desconfiar da palavra dessa mulher, e lá vão as provas, né, desculpe pelo termo, pelo ralo. Então, lembrar que isso que eu relatei chama amnésia dissociativa é diferente de simulação. Então, muitas vezes, não é porque a mulher está dissimulada. Ele fala, a mulher não mente, né? Ela não mente. Não tenho dados para o Brasil. Nos Estados Unidos, estima-se que, se você jogar muito, forçar os dados muito para cima, isso equivale a cerca de 7%. E eu prefiro dizer que 93% dos dados que se tem está falando a verdade. A quarta coisa é que as vítimas podem apresentar cognições negativas, distorcidas devido ao trauma. Então, ela pode trazer, eu sou má, a culpa é minha. Mas por quê? Porque, lembra, o trauma impacta o funcionamento cerebral e altera a percepção que a pessoa tem sobre ela. Então, ela pode estar dizendo isso, mas simplesmente por uma distorção do pensamento causada pelo trauma, e não porque, de fato, ela é culpada. A quinta coisa, para a gente caminhar, né, para o fim, as vítimas podem apresentar involuntariamente sintomas de evitação, que é o quê? Elas não escolhem, mas elas, por esse efeito do trauma, elas evitam ou lembrar de algo, ou de pessoas, ou de sensações ligadas ao trauma. E o que estamos nós lá do serviço os profissionais de justiça do direito está querendo? Está querendo que ela lembre como é que foi isso, como é que foi aquilo outro, mas a reação, ela não escolhe que não vai tocar no assunto. É um mecanismo do cérebro ela querer evitar qualquer assunto relacionado ao tema. E isso, sintomas de evitação, é importante a gente estar em mente, não significa que essa vítima não é colaborativa. Não. Essa vítima pode estar com sintomas de evitação devido ao trauma causado pela violência. E a gente ainda tem outras variáveis, que é decurso do tempo. Então, o depoimento da vítima na fase judicial pode ainda apresentar inconsistência quando eu comparo com a fase inquisitorial, porque o decurso do tempo, o estado da vítima. E outra variável que eu não vou entrar, que é, imagina você falar sobre isso na presença do ofensor, junto com sintomas de evitação. Por fim, o sexto, né, as vítimas podem apresentar comportamentos, emoções, alterações de humor que variam de vítima para vítima devido ao trauma. Para a gente compreender isso, eu vou utilizar algumas fotos do Márcio Freitas. Ele fez uma exposição fotográfica em que ele dizia assim para as vítimas, mulheres voluntárias que sofreram violência, ele solicitava que elas lembrassem do ocorrido e, enquanto isso, pintavam seus rostos. Gente, só de lembrar, olha a reação dessas mulheres. A gente espera que uma vítima de violência chegue com esse perfil, mas elas não leem manual. Não tem manual para elas dizerem como deve ser o comportamento. Lembre-se, é uma reação do impacto no cérebro. Ok, eu vou compreender se uma mulher chegar assim. Mas elas podem ter um estado de humor negativo persistente, elas podem ter uma espécie de entorpecimento. Você está falando, você quer ajudar, você está bem intencionado, você precisa de uma informação, e a mulher está estática e sem reagir, né, diante de você. Ela pode ter um comportamento irritadiço e surtos de raiva. É agradável você estar fazendo uma audiência e você fazer perguntas, você, né, no seu papel, e uma mulher te responder de uma forma agressiva? Qual é a vontade que dá? Depois não precisam me contar, né? Mas, assim, mesmo como psicólogo, né, quem é do serviço social, não é fácil atender uma mulher impactada pelo trauma. E a gente, então, precisa conhecer esse impacto. O Márcio Freitas não tem nenhuma foto, né, mas um outro comportamento que é conhecido como síndrome cultural é ataque de nervos. Acho que todo magistrado aqui, né, que trabalha com mulher há muito tempo já viu alguma mulher tendo um ataque de riso, né, numa situação de audiência ou dentro de uma delegacia. Isso, com certeza, ela não gostou do que aconteceu, e essa é uma reação também devido a essa desorganização causada pelo trauma. O que eu faço? Eu não ouço, então, essa mulher?
Não, eu preciso compreender sobre trauma. Inclusive, compreender para não retraumatizar essa mulher. E aí, lembrando, né? Qual, então? Como é que essas vítimas vão se apresentar? Não sei. Elas podem fazer uma combinação das mais variáveis e, lembre-se, é involuntário. Qualquer um de nós que passarmos por uma situação traumática, ou uma violência sexual, ou um acidente, ou uma briga, ou uma perda, e aqui algo importante, nunca avalie pelo evento. Alguém pode passar por um acidente de avião sem ter sintomas de trauma, e alguém pode ter uma perda aparentemente menos significativa e isso ser traumático. O que faz algo ser traumático não é o evento em si, mas o impacto sobre a pessoa que viveu a situação. Então, agora, concluindo, as violências causam traumatização. Eu tenho, assim, sempre que possível, não usado a palavra vitimização, porque parece que a palestra vitimização, às vezes, coloca a mulher como se ela tivesse uma fragilidade excepcional. Assim. Não, ela é vítima de trauma. Então, ali não é uma vitimização. O que a violência causa é uma traumatização. E é uma traumatização que a gente ainda vai evoluir para poder verificar. Mudou o cérebro. E essa mulher vai precisar ser cuidada, eu não teria dificuldade de ver uma perfuração por bala, né? E saber que essa mulher precisa de um tratamento adequado, o mesmo em relação ao trauma. Então, violências causam traumatização, o comportamento da vítima pode não fazer sentido, e se eu não souber sobre trauma, não faz mesmo, a importância da gente ter esse conhecimento. Se eu não souber sobre medo, né, o impacto sobre o cérebro, eu também não tenho como reconhecer esses comportamentos. A vítima, com isso, é desacreditada e culpabilizada. E a gente costurando, então, com a primeira parte, né? Gente, eu tenho que provar o dissenso. A palavra da vítima é o que a gente tem mais de precioso nesse caso. Se ela for desacreditada, né, perdemos. Nós temos, então, um prejuízo, né, a valorização da prova e também o acolhimento da vítima. E, com isso, o que eu tenho? Retraumatização. Também não sei os dados, mas o número de mulheres hoje que é tratada como alguém com transtorno mental, não, é uma vítima de trauma. Gente, transtorno mental não é causa. Queria que guardasse isso em mente. Transtorno mental é consequência. Então, a gente precisa olhar para essas causas. E termino, né, com essa frase que estamos falando em violência sexual, né, espero que cada vez menos mulheres e homens sejam impactados por esse tipo de violência, mas existem outras violências e outros eventos traumáticos. Então, ninguém está imune ao impacto do trauma. O trauma impacta o indivíduo, famílias e comunidades por perturbar o desenvolvimento saudável, afetar negativamente os relacionamentos e contribuir para problemas de saúde mental, incluindo abuso de drogas, violência doméstica e abuso infantil. Todo mundo paga o preço quando uma comunidade produz múltiplas gerações de pessoas com trauma. Trauma não é um problema da vítima de violência sexual ou outra violência. Trauma é um problema de todos nós, é uma epidemia, é um problema de saúde pública. Né? Para terminar, essa é a nossa equipe. Né? Para nós duas estarmos aqui, né? Tem toda uma equipe por trás, no Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, e desejo, sim, paz e bem para vocês. Tá? Obrigada. Bem, como eu havia falado, vocês viram o que ela tinha para transmitir. Vamos iniciar os debates, então, e como nós estamos com o tempo já esgotado, eu vou passar diretamente a palavra à doutora Ana Lara Camargo de Castro, para que ela faça, então, as suas considerações. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a doutora Jaqueline pelo convite que me fez. Sou muito admiradora do trabalho dela. Tem feito um trabalho brilhante à frente da Coordenadoria da Mulher e a Casa da Mulher Brasileira. A doutora Liliana conheci hoje, né? Mas é um prazer ouvi-las. Né? Eu ainda sou titular da Promotoria de Violência Doméstica, onde lá estive desde o day one, né, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, embora estou afastada das minhas funções, mas lá nessa promotoria fiquei por 10 anos, ou seja,
quase metade da minha carreira no Ministério Público foi na Promotoria de Violência Doméstica, e agora estou afastada, mas continua sendo a minha paixão. Eu fiquei encantada que a doutora Jaqueline tenha escolhido trazer essa discussão da neurociência ou da multidisciplinariedade com a temática de violação de direitos humanos e violência de gênero, porque é a minha paixão. A doutora Jaqueline sabe que eu escrevo sobre isso, muito embora das minhas escritas tenham sido voltadas nos últimos tempos a crimes cibernéticos, mais exposição pornográfica, stalking, perversão, e todas elas têm um cantinho para a neurociência e têm um cantinho para a sociologia, a antropologia, porque eu não acredito no direito fazendo o seu trabalho bem e completo sem essa interação. Eu, então, estou muito feliz de estar aqui e quero só trazer alguns pontos que eu acho que podem ser interessantes para enriquecer a nossa reflexão sobre o tema. Nesse período que eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, no estado de Nova York, me deparei, claro, com uma realidade muito consolidada que nos Estados Unidos tem, do que eles chamam de uma jurisprudência feminista, que vem sendo formada desde ali dos anos 60, os anos 70, que moldou o sistema de justiça norte-americano em relação a determinados delitos, dentre eles aqueles relacionados à violência doméstica e os crimes sexuais. Então, uma das temáticas que eu achei mais interessante em termos de legislação, que eu acho que interessa muito ao tema de hoje, é que, claro, o sistema é federalista, portanto, a legislação não é uniforme, né? Cada estado tem a sua legislação penal, mas você tem uma legislação federal militar e 50 legislações penais nos estados. Mas, de uma maneira geral, elas vão se alinhando. E em termos de crimes sexuais, uma das coisas mais interessantes que eu encontrei na legislação norte-americana é que eles dedicam, de uma maneira geral, um tópico sobre consentimento. Então, eles chegaram ao detalhe na legislação federal e na legislação militar, mas também em alguns estados, a tentar, justamente por esse problema do freezing, né, do que eles chamam de 3 Fs, né, fight, flight and freeze, tentar, inclusive, falar sobre isso, que a submissão não representa consenso. Eu até, enquanto ela estava falando, peguei um trecho do federal, né, como eu falei, cada estado vai ter uma, mas só para vocês entenderem a que ponto de sofisticação eles chegam lá. Então, a legislação federal americana vai dizer o seguinte, que uma expressão de falta de consentimento por meio de palavras ou conduta ou a forma de se comportar significa que não tem consentimento. Que a falta de oferta de resistência verbal ou física ou a submissão, seja resultante do uso da força, da ameaça de uso da força ou de colocação da pessoa em situação de medo, não constitui consentimento. Que o atual ou prévio relacionamento social ou sexual, a maneira de se vestir da pessoa envolvida com o acusado, não constitui consentimento. Isso está na legislação norte-americana. Eles, a partir dessa perspectiva de uma jurisprudência feminista, eles tentam, então, com neurociência, com sociologia, com antropologia, tentar descrever, olha, o fato dela não ter resistido não é consenso, o fato dela ter se submetido não é consenso. Então, eu acho fascinante, é um pouco diferente em cada estado, é um pouco diferente no Código Penal Militar do Código do Federal, da Federal Law, mas, assim, é muito legal de se ver. Outra coisa que eu acho interessante também nessa temática para trazer para vocês é que, com o desenvolvimento da jurisprudência feminista também, pensando em todas essas circunstâncias, quando a gente estuda as regras de evidence, porque nos Estados Unidos a gente estuda criminal law, criminal procedure e regras de evidence separado do processo penal, né? Então, evidence, a constituição do sistema de provas é uma disciplina exclusiva e específica. Então, as Federal Rules of Evidence, elas têm um tópico específico na parte do crime sexual que impede a admissão de prova que tente falar sobre o passado sexual da vítima. Expressamente, as Federal Rules of Evidence impedem que se use como matéria de prova para trazer, no caso,
que você use ou o histórico do passado daquela vítima em questão, seja homem ou mulher, mas quase todas as vítimas, em maioria, são mulheres, e que também que se use referências a relacionamento prévio dela. É muito interessante, faz parte também desse corpo do que se chama jurisprudência feminista. Eu acho que, dessa minha experiência dos Estados Unidos, que interessa também comentar aqui, eles têm grandes estudos sobre trauma, que eu acho interessantíssimos. Eu adoro estudar sobre trauma, e lá vi 2 grandes estudos impactantes sobre trauma que eu não me esqueço. Um deles é toda a associação do transtorno estresse pós-traumático no tráfico de pessoas, que é fascinante, e a outra é a espécie de trauma específico, que eles têm uma categoria, que é o trauma sexual militar. Vocês sabem, nos Estados Unidos, as forças militares são gigantescas e eles têm aprimorado a sua legislação para tentar resolver o problema da violência sexual, do assédio, do estupro nas Forças Armadas norte-americanas. E eles chegaram ao ponto de, então, categorizar um trauma sexual militar específico a partir de estudos mesmo de neurociência. E por que um trauma sexual militar específico? Porque ele casa não só aquele trauma que a pessoa já tem da violência sexual em si, que é inegável, mas também com aquela ruptura de laços específicas do sistema de Band of Brothers, que é característico das corporações militares. São estudos muito lindos e quem gosta da matéria vai gostar de vê-los. Matéria que eu gosto e me apaixono e tento escrever sobre ela é sobre os efeitos da neuroplasticidade no consumo da pornografia na internet hoje. Minha paixão no momento, mas daria toda uma outra discussão para isso. E como ativa, então, esse sistema, esse mecanismo de liberação de dopamina no cérebro e modifica todo o sistema de craving, de desejar, especialmente no consumo para adolescentes. É um tema que tem me fascinado muito. É uma adição, como qualquer outra adição, com um agravante da facilidade inesgotável de acesso e de novidade, e de como transforma o cérebro para tornar menos interessante, ou quase nada interessante, uma relação física normal, que se torna boring e se torna cotidiana e enfim, diante que nunca vai ter aquele aspecto da excitação e da novidade que a internet traz. Então, estou muito feliz de estar aqui. Partindo dessa ideia de que toda violência causa um dano mesmo, que a gente defendeu uma tese que agora conseguimos fazer vitoriosa no STJ, no rito dos recursos repetitivos. É uma tese nascida aqui com muita luta, né, ali na primeira vara de violência doméstica, que é o reconhecimento do dano moral presumido, do dano moral in re ipsa, do 387, de ver agora o STJ ter chamado para os recursos repetitivos e ter reconhecido por unanimidade, porque a gente parte desse princípio, que não há como se falar em violência em matéria de violação de direitos humanos e imaginar que a pessoa não sofreu um dano em razão daquela violência. E que essa prova ela não precisa ser feita a não ser a prova do próprio processo. Então, se o réu sofreu a condenação por aquele delito, naturalmente é cabível a indenização pelo 387. Por quê? Porque naturalmente decorre do próprio delito a violência, a violação aos direitos humanos e, portanto, o dano moral. É parte dessa ideia que a gente não dissocia, né? O trauma psíquico, que você não dissocia essas consequências quando a gente vai tratar simplesmente da prova no direito e dizer, não, foi um crime, mas não, a pessoa não sofreu com esse crime, foi um crime, a gente dissocia, separa todo o humano, o psíquico, que vai julgar ali no papel. Então, essas seriam as minhas considerações. Eu sou uma apaixonada, então é um perigo dar o microfone para mim. Eu vou encerrando e eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, foi uma satisfação ouvi-las. Antes da Sandra iniciar como debatedora, eu vou pedir a todos que quiserem fazer perguntas que encaminhem por via escrito, que nós então encaminharemos tanto as palestrantes como as debatedoras, e então discriminem para quem é dirigida a pergunta, tá bom? Sandra, você pode então iniciar a sua fala. Boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer às palestrantes, já ter tido a oportunidade também de ouvi-las no Fonavid. E quando a doutora Jaqueline fez o convite para eu participar da mesa, né, por eu estar
na organização aí da coordenadoria, a gente idealizou, né, compramos toda essa ideia e estamos felizes enquanto organizadores. Eu fiquei pensando como que eu poderia contribuir, né, de alguma forma, para o tema que foi trazido à mesa. Apesar de hoje eu estar na coordenadoria da mulher, eu já trabalhei muito tempo nas perícias. Eu estou há quase 10 anos como psicóloga do Tribunal de Justiça. E, realmente, essa questão do atendimento desses casos, quando as mulheres chegam com essa demanda da questão da violência sexual, é algo que mobiliza muito nós, enquanto profissionais, de como que vamos, né, realmente poder dar uma resposta, talvez subsidiar essa decisão judicial, e, ao mesmo tempo, qual que é os nossos limites enquanto atuação da nossa ciência e também ouvir essa mulher. E, especificamente, por eu ter atuado nas varas de medida protetiva, né, por um período da violência doméstica, o que me chamava muita atenção quando vinha o caso que elas relatavam ter vivenciado algum tipo de violência sexual marital, e muitas vezes isso não estava registrado num boletim de ocorrência. E aí, quando você ia fazer a entrevista, conversar com elas, elas traziam ou porque elas foram desencorajadas a registrar essa situação, porque, infelizmente, a gente ainda tem essa cultura, né, de que, se ela está numa união, se ela está convivendo, ela não teria, muitas vezes, como provar que ela sofreu aquele tipo de violência dentro da relação conjugal. E, às vezes, eu percebia também a dificuldade delas, mesmo em reconhecer que elas estavam inseridas, que elas estavam sofrendo algum tipo, estavam sofrendo esse tipo de violência. E aí eu fiquei pensando bastante na questão do congelamento, né, que você trouxe, que a Regina trouxe, desses sintomas. E porque muitos dos relatos que elas trazem não têm necessariamente uma violência física, mas a gente percebe muito uma coação psicológica. Então, inseridas em muito tempo dentro de um relacionamento abusivo, a gente sabe que essa questão da violência sexual, pela perspectiva de gênero, é uma questão de uma relação de poder, então uma tentativa de subjugar e de reforçar essa mulher, subjugar essa mulher dentro desse relacionamento. E, realmente, não tem muitas vezes aquele relato assim, ele me pegou com força, ele me machucou, eu fiquei lesionada de alguma forma. Às vezes existe toda uma pressão, um conjunto de situações que faz com que ela, às vezes, tenha aquela relação sexual sem vontade, ou por medo de que ele possa ficar agressivo, ou porque ela quer se livrar logo, porque ele chegou alterado, às vezes está irritado, quando às vezes está associada à questão do uso de algum tipo de substância psicoativa, enfim, que a gente sabe que não é a causa dessa violência, mas elas muitas vezes associam isso como uma situação, um plus, né, nessa situação. Então, vem esses casos para a gente avaliar no meu papel enquanto psicóloga. E aí eu sempre me questionei bastante nisso, que, enquanto medida protetiva, a doutora Jaqueline, assim, ela sempre teve esse entendimento que a gente fundamental nesse relatório, de elas poderem serem protegidas em relação a isso, mas, enquanto uma resposta, realmente, se isso seria, né, um crime, como isso ficaria dentro de um processo criminal, essa situação de uma coação psicológica que viria a elas ter uma relação sexual de uma forma forçada, né? Então, é algo que isso sempre me questionei bastante nessa situação. Eu penso bastante na questão desses danos. A gente ainda tem uma cultura muito forte da cultura do estupro. A gente pensa muito naquela questão mais estereotipada mesmo, né, da mulher num ambiente hostil, num ambiente público, em que ela vai sofrer essa violência, ela vai ter algum dano, vai estar com a roupa rasgada, enfim, essa questão mais enviesada, às vezes até uma questão mais médica, né, um registro médico. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, essas mulheres realmente elas não vão estar dentro dessas situações, principalmente na questão doméstica, que é o que o meu espaço maior dos casos que eu atendi. Elas não vão ter essa caracterização
e são muito julgadas por familiares, pela sociedade. A questão da mentira, né? A gente escuta muito se falar, mas será que ela não está querendo prejudicar aquele marido porque ela se separou dele e aí ela traz aí uma falsa denúncia? Isso acontece muito, né? Infelizmente, a gente sempre se pergunta, né, o quanto que é sofrido para essa mulher, de repente, se dirigir num local, fazer uma denúncia, se expor, correr o risco do julgamento moral e social, né? E é como a Regina falou, a gente não tem assim um levantamento, né, uma pesquisa, mas na prática profissional são pouquíssimos os casos que a gente vê que tem aí uma denúncia, uma falsa denúncia de uma violência sexual dentro dessa questão da violência doméstica. Então, eu gostaria, assim, como uma forma de, não sei se a Regina poderia falar depois, essa questão da associação, assim, dessa questão da coação psicológica dentro desses relacionamentos, algum link em relação à neurociência, se tem algum estudo, se tem algo que poderia tentar clarear um pouco mais essa questão, não tanto não sei se isso se aproximaria muito da questão do congelamento ou não, como um sintoma, enfim. Esse seria um questionamento que eu faço. É isso, gente. Certo. A doutora Ana Lara vai pedir licença, ela tem um compromisso, é isso? Ou a senhora quer fazer uma consideraçãozinha? Antes de passar para a doutora Regina, porque ela vai responder pela neurociência, ele dizer o seguinte: para os promotores é muito difícil fazer uma acusação de estupro quando a gente não consegue comprovar grave ameaça ou violência. Eu tentei processar vários casos de estupro por parceiro íntimo ou estupro marital, e a tendência da jurisprudência brasileira é não aceitar esse processo contínuo de coação como sinônimo técnico, jurídico, legal de grave ameaça. Então, a gente tenta muito, e eu tentava construir de uma forma gigante, inclusive usando a equipe psicossocial da promotoria para construir um laudo para dizer que ela está em permanente estado de grave ameaça, que é uma grave ameaça, mas elas às vezes não conseguem relatar aquela ameaça em si que aconteceu naquele momento que ela foi estuprada, e a jurisprudência de uma maneira geral, tirando os juízes progressistas que já trabalham nessa área de gênero, ainda tem muita dificuldade de entender isso. Nesse momento é fundamental uma participação psicossocial. Ainda é muito difícil para a gente fazer essa prova no direito. Nos Estados Unidos eu acho interessante porque eles fizeram uma divisão de tipologia que eu acho que ajudaria muito no Brasil, porque no Brasil nós temos um tipo também muito duro, que é o tipo do estupro, ele é muito fechado. E lá eles têm o rape e o sexual assault, como dois delitos diferentes, justamente que nivelam diferentes graus de violência ou noções de consentimento ou não. São dois crimes gravíssimos, com pena de prisão, o rape um pouco mais grave, o sexual assault um pouco menos, mas ainda é uma dificuldade muito grande. Falo aí, 21 anos de MP, muito difícil. O rape, ele exige mesmo uma violência, uma ameaça concreta. O sexual assault, não necessariamente. A pessoa pode estar no estado de coação. Como eu falei, vai variar de estado para estado. Mas o sexual assault, ele não exige uma violência necessariamente no nível que exige o estupro. Então, permite entrar alguns casos que, para nós, no Brasil, ficam naquele limbo, especialmente quando conduta do tipo antigo atentado violento ao pudor, que hoje está na modalidade de estupro, que inclui condutas que, às vezes, de passar a mão, de coisas que as pessoas... que no Brasil vira tudo ou nada, né? Não vou condenar por estupro, porque eu acho isso muito grave, mas também não vira nada, né? Porque a importunação ofensiva ao pudor não cabe e tudo mais. Então, existir mais de um tipo penal possível, né, que escalonasse, né, uma pena menor para uma conduta que não foi tão gravosa, de uma violência tão ostensiva, talvez funcionasse no Brasil. Mas a nossa legislação, nessas matérias todas, ainda é muito atrasada. Desculpa, gente, eu peço mil desculpas.
Só um minutinho, pessoal. Infelizmente, eu tive a notícia da organização que nós não teremos tempo para perguntas. Então, eles me pediram para passar o e-mail da coordenadoria e vocês encaminham as perguntas a esse e-mail, que elas serão respondidas pelos palestrantes. Tá? Uma pena, mas não há tempo para isso. Então, o e-mail é coordenadoriadamulher@tjms.jus.br. Quem tiver interesse, depois pode obter com o pessoal da organização. Tá certo? E, além disso, nós vamos ter 2 minutos de cada palestrante para suas considerações finais. Certo? Eu não sei qual das duas quer iniciar. Eu começo, então. Então, tá bom. Bom, algumas considerações. Eu vou partir da pergunta da Sandra, né? É que a gente não dá conta com a neurociência, então, de novo, é multidisciplinar. E um dos aspectos é a própria vítima, assim como no caso de violência doméstica, a gente não precisou das cartilhas para dizer: isso é violência moral, isso é patrimonial, né? Isso aqui é violência física. Então, nós precisamos saber um pouco, porque alguém terminou, né, a coordenadora da última mesa da manhã, dizendo: nós estamos falando entre nós. Mas, de novo, a importância da linguagem de divulgação científica para quem não frequenta esses espaços que nós frequentamos, poder compreender. Então quer dizer que eu, casada, isso é estupro? Parece, para a gente é familiar lidar com esses termos, mas para a maioria não. É impensável. A gente traz num evento como esse um dado que em 52 países isso é considerado. 52. Então, assim, não é realidade. A maioria das pessoas, a maioria das mulheres não sabe, não sabendo, ela tem até dificuldade, né? Eu cresci numa casa que era usado um termo que dizia: as mulheres precisam servir seus maridos, inclusive servir sexualmente. É muito interessante, é o termo da servidão. Se eu não sei que não é preciso, como é que eu vou reconhecer? Então, eu acho que a gente está bem antes ainda da questão. A gente está num momento de psicoeducação importante sobre isso. Agora, a doutora Ana trouxe a questão dos Estados Unidos, e a gente tem políticas públicas sobre a importância do conhecimento sobre trauma. Então, é importante que as nossas intervenções, ao nível do psicossocial ou jurídica, sejam baseadas no conhecimento sobre o trauma. Então, quando eu tento trazer, né, eu trago esses tópicos para a apresentação, é para que a gente comece a ter isso no radar. Eu não estou preparado, né? Pode ser, num primeiro momento, eu não estou preparado, mas eu já começo a perguntar: será que isso é aquele negócio que eu vi lá na palestra, esse sintoma? E, nessa apresentação, a gente também vai aprimorando, né? A gente escreveu um artigo recentemente, tem até a gente vai deixar com a coordenação, né? No último Fonavid teve um livro virtual, e a gente escreveu esse artigo sobre violência com vários desses conteúdos. Mas uma coisa que a doutora Luciana começou a me provocar quando a gente estava escrevendo, ela falou: não, como é que a gente vai ter aqui nesse artigo perguntas que o magistrado possa fazer para saber se tem trauma ou não? Então, já nessa apresentação, tem 3 questionários importantes validados. A doutora Luciana trouxe um inventário sobre mitos sobre o estupro. Então, nisso, qual que é o próprio mito que as mulheres têm? Porque, se elas também acreditam nesses mitos, como elas vão identificar que aquilo que elas estão sofrendo é violência? Os mitos, para nós, a gente tem o problema da violência institucional, né? Como estão os servidores, os profissionais que trabalham com isso, o que eles pensam? Então, questionários reais para a gente olhar sobre isso. E eu tenho curiosidade. O que a vítima pensa sobre? Então, uma aplicação de um questionário, porque se a vítima acredita nesses mitos, a informação que ela está me trazendo está aquém da real dimensão da violência. Trouxemos outro, que é uma escala para identificação de mobilidade tônica e congelamento. Então, eu tenho instrumentos. Eu minha área não é neurociência, minha área não é neuropsicologia, mas nada impede que eu tenha um instrumento para dizer: olha, será que teve congelamento ou não?
E trouxemos um terceiro, é que a ideia não era falar sobre o instrumento, sobre experiências peritraumáticas. O que significa? Se aqueles sintomas, ela ter ficado aérea, deu branco, perdeu consciência, isso é um indicativo de que ela tem uma probabilidade grande ou de ter transtorno de estresse pós-traumático, e às vezes ela não vai ter o transtorno, mas vai ter sintomas. Então, acho que tem instrumentos, respondendo essa pergunta, que tanto para o profissional do psicossocial quanto para os demais atores, pode nos ajudar, e para a própria vítima, pode ajudar a gente a estar compreendendo. Então, assim, hoje eu tenho um objetivo de vida, que é que cada vez mais o cidadão comum, independente da formação dele, da área de atuação, ele possa conhecer sobre trauma. Nós temos uma sociedade adoecida sem a gente reconhecer sintomas. Por exemplo, no consultório, ninguém, em regra, depois você vai ficando no mercado e você fala, aquela moça trabalha com trauma. Mas ninguém chega e fala, olha, o que eu tenho é trauma. Ele vai contar a experiência X, a experiência Y. Então, a gente precisa de um olhar baseado nesse conhecimento. Então, eu acho que, com isso, a gente vai avançando nesses desafios enormes, né, que o psicossocial se depara. Porque a gente quer certezas do psicossocial que o psicossocial não tem como dar. Né? Bom, aproveitando esses 2 minutos que a gente tem aqui de encerramento, eu vou aproveitar para responder a pergunta da Sandra. Né, essa agonia de comprovar a coação moral. Né, o que é necessário atualmente no sistema de justiça é exatamente que o julgador, além de ter apurada técnica, já que a gente tem que, somos aplicadores da lei, ter a sensibilidade de perceber o contexto vivenciado pela parte, pela vítima, para que aí a gente possa, de fato, identificar se houve ou não uma situação de estresse pós-traumático, se houve ou não um consentimento. Então, nós já temos, inclusive, na jurisprudência, julgados do STJ que trazem toda essa análise do contexto vivenciado, especialmente quando se trata, né, de abuso sexual em ambiente de intimidade, né, como no caso tanto de cônjuge, como no caso também de, por exemplo, o caso julgado aqui, que foi uma HC da Laurita Vaz, né, HC 237.758, era uma adolescente de 16 anos que ela não conseguia resistir aos abusos perpetrados pelo pai. Então, a situação era, ele chegava, ela já ficava com a imobilidade tônica. E aí foi se tentando trazer o porquê que havia o dissenso sem resistência. E o acórdão, que ficou belíssimo, com todo esse olhar multidisciplinar do direito e da neurociência, já trouxe a seguinte ementa: temor reverencial, impossibilidade de oferecer resistência, configuradas 15 infrações de estupro. Evidenciado nos autos que o paciente se valia de seu pátrio poder para perpetrar investidas sexuais criminosas, correto o acordo impugnado ao reconhecer a presunção da violência pela impossibilidade de oferecer resistência. Apesar de a maioria dos crimes de estupro ter ocorrido depois que ela tinha mais de 14 anos, o que exige consentimento ou não, né, depois de 14, o fato dela ter sido abandonada pela mãe, de viver isolada em local onde não podia contar com apoio de familiares, de que tinha completa dependência econômica do agressor, de comprovar ameaças de mal injusto e grave contra si e contra seus irmãos em diversos momentos, lhe impediram completamente de resistir à lascívia do seu agressor. Ou seja, se a gente não tiver esse olhar da equipe multidisciplinar nos trazendo todo esse contexto de situação de risco vivenciada pela ofendida, nós nunca vamos compreender a incapacidade de resistência, né, de haver um dissenso sem essa resistência. Então, esse acordo já mostra o olhar do STJ para a necessidade de que o juiz, mais uma vez, atue juntamente com a equipe multidisciplinar. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar aqui, a importância de que haja, de fato, plataformas concretas, que já vai ficar para frente, né, de diálogo entre direito e neurociência. Eu tive a oportunidade de ir ao Congresso de Neurociência ano passado, e até foi engraçado que eles falaram, olha, demorou 40 anos para um magistrado vir aqui falar com a gente. Eu fui lá para dizer, gente, o que vocês estão estudando, eu preciso saber para julgar melhor. Então, foi interessantíssimo. A gente demorou só 9 anos. O Fonavide trouxe uma neurocientista a primeira vez, ano passado. Ou seja, né, estamos avançando para essa construção de um olhar especializado para o combate através do olhar multidisciplinar. Não pode um juiz, especialmente de violência doméstica, agir numa vara como se ela fosse uma vara meramente criminal.
temos que ter esse olhar proativo de conhecimento, de saberes da antropologia, psicologia, sociologia, neurociência, para que possamos cumprir com efetividade nossa missão jurisdicional. Então, essa é a nossa mensagem mesmo de diálogo. Precisamos estreitar nossos laços com a academia, com todas as demais ciências. Obrigada. Bem, duas coisinhas para pontuar aqui. Primeiro, vocês viram que a doutora Ana Lara referiu a questão da indenização do dano moral. E isso foi um trabalho que é veiculado inicialmente por ela nas denúncias. Então, hoje nós temos nas sentenças condenatórias, pelo menos aqui no Estado, além da condenação do agressor, uma fixação de uma indenização por dano moral à vítima, num mesmo processo. Tá? Só para vocês poderem compreender. Isso é um pioneiro aqui no Estado, e havia, claro, divergência. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul vinha confirmando, e, como ela referiu, agora o STJ confirmou essa tese de que é possível, na sentença condenatória, a indenização para a vítima pelo dano moral sofrido, até, inclusive, independente da produção da prova, porque ele é presumido. E, então, isso é uma vitória que eu creio que o Estado ganhou, que nasceu aqui, né? Que nem todo mundo aceitava. E o segundo ponto, que eu também quero me dirigir novamente aos acadêmicos, é que esperamos que vários trabalhos de conclusão a serem apresentados engajem nesses temas que nós estamos discutindo aqui. E aí eu creio que as pessoas que aqui participam, e nós, como operadores do direito, no fórum e tal, estaremos à disposição para lhe auxiliar nessa tarefa. Às vezes, apresentar dados e procurar pesquisa e informação. Eu posso, né, Jaqueline, em nome da coordenadoria, abrir essa brecha aos acadêmicos. Tá? Obrigado, eu encerro os trabalhos desse primeiro painel. Certo?